Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje, nessa semana, no estúdio da Zoom, direto de Nova Friburgo, interior do estado do Rio, onde é a sede da Zoom. Hoje nós chegamos em Nova Friburgo, nós chegamos em Teresópolis, nós chegamos em Petrópolis, nós chegamos no Brasil todo e nós chegamos no mundo. Hoje, através das redes sociais, um conteúdo desse não fica somente na sede da nossa TV. E qual é o objetivo do nosso programa? É levar conteúdo de relevância. E hoje nós estamos com um conteúdo super bacana. Por quê? Porque Nova Friburgo, no interior do estado, muitos sabem que Nova Friburgo é uma cidade que foi colonizada por suíços há mais de 200 anos. E nesse ano, em 2024, nós estaremos comemorando no dia 3 de maio o bicentenário da imigração alemã. E o que significa o bicentenário da imigração alemã? Significa que nós temos uma dívida muito importante com os alemães aqui na nossa cidade, porque a primeira cidade, apesar de lá São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, às vezes tiram uma onda que eles foram a primeira cidade no Brasil. Não, mas foi aqui em Nova Friburgo que chegaram os primeiros alemães. E o que significa isso para nós? Significa muito, porque o processo de desenvolvimento, principalmente econômico, ele se formou e se forjou aqui em Nova Friburgo. Nós somos uma cidade eminentemente industrial, conjugada com o turismo, conjugada com a cultura, mas nós temos uma força muito grande industrial. Isso nós devemos muito, temos que agradecer, temos que aplaudir sempre, temos que reverenciar muito a força dos alemães que vieram para cá. Isso nós vamos falar. Isso significa o quê? Significa as indústrias, o processo de industrialização. E hoje, mais uma vez seguido, nós tivemos na semana passada duas grandes mulheres aqui falando de empreendedorismo, e hoje nós estamos com outras duas grandes mulheres também e falando de industrialização. E nós já chamamos nós estamos hoje aqui com duas grandes também empreendedoras, mas duas grandes mulheres que são a força da indústria aqui da nossa regional em Nova Friburgo, duas mulheres que representam aqui a força da Firjan aqui em Nova Friburgo, que significa essencialmente a indústria. Nós estamos aqui falando da Márcia Carestiato. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você que se apresenta aqui, a gente não fala como um grande programa que tem também aqui no YouTube, que quando as personalidades chegam, né, e os convidados vêm, a gente pedem para trazer um presente e tal, e se apresenta e traz um presente. Aqui a gente não pede para trazer um presente, mas a gente pede para que os convidados se apresentem. A gente não fala do currículo. Márcia Carestiato por Márcia Carestiato. Quem é Márcia Carestiato? A única coisa que eu vou dizer é que a Márcia Carestiato, ela é a presidente da representação regional da Firjan. Mas não é só isso, que já seria por si só, eu acho que uma grande representação. Mas quem é Márcia Carestiato? Bom, Rússio, boa noite a todos, a todos os telespectadores, Tatiana. Sou Márcia Carestiato Sancho, sou empresária do ramo gráfico, sou presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas também, como presidente da regional da Firjan aqui em Nova Friburgo, Centro Nova Fluminense, como você já apresentou. Dentro da Firjan também eu sou vice-presidente do Conselho da Mulher, que foi formada há 2 anos atrás. Né? E sou rotariana, né? Fui a primeira mulher no Rotary Clube Nova Friburgo há 25 anos atrás, né? Já fui presidente 2 vezes. Agora, esse ano, eu tive ainda a incumbência de assumir a Casa da Amizade, toda a presidência da Casa da Amizade também. Né? Não sei onde que eu arranjo tanto tempo, né? Mas também sou mãe, né? Sou casada com o Eduardo, tenho 3 filhos, 2 netos, sou mãe, sou avó, e a gente se dedica aí à sociedade também, né, Rosa? Porque através de serviços que a gente tem, através do Rotary, é um prazer que eu tenho de atender essa sociedade, né? A comunidade, né? E através da Firjan, a indústria, esses profissionais que a gente tenta fazer da melhor modo possível para poder trazer esse desenvolvimento econômico para a cidade, né? A gente tem que usar a instituição como Firjan para poder trazer esse desenvolvimento para a cidade. Então, eu acho que eu tenho essa visão,
E é mais ou menos isso que é Márcia por Márcia. E Tatiana? Tatiana, eu queria que... Tatiana Gonçalves, por Tatiana Gonçalves. Tatiana tem algo que é invejável. Tatiana, a gente vê por Friburgo e pela região, ali, aqueles meninos, aquelas meninas, né? Aquelas pessoas com aqueles uniformes hoje em Friburgo, que se misturam nos ônibus, se misturam pela cidade, né? E aquelas pessoas que são formadas ali naquela escola, que é uma escola que invejável, né? Por toda a região, que as pessoas, eu queria estudar lá, como é que faz? Quem é que tem prestígio, que para botar uma pessoa naquela escola, que precisa ter uma carta, precisa ter uma coisa nesse sentido, não é só pagar, precisa ter prestígio para entrar, até para pagar precisa ter prestígio. Quem é Tatiana, que é a gerente de operações da Firjan? Diz aí um pouco, Tatiana por Tatiana. Roosevelt, obrigada pelo convite de estar aqui, meu primeiro podcast, então assim, estou um pouquinho nervosa, mas muito feliz de estar aqui. Isso aqui não é um programa de televisão, a gente diz que é um programa de rádio, metido a besta, que você não precisa estar procurando as câmeras, que as câmeras que procuram a gente, fica ali o Rafael ali por trás, né? E que é o chefe da gente, que ele que procura a gente aqui. Então não se preocupe com câmera, a gente tem que se preocupar em bater esse papo aqui agradável. Mas muito feliz de estar participando aqui com vocês, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou gerente, né, do SESI e do Senai, daqui de Friburgo, com muito orgulho. Já trabalho no SESI há 28 anos, há mais de 10 fui também para o Senai. Comecei no atendimento e hoje respondo pelas casas, né? Brinquei com você logo no início, você foi meu paraninfo na faculdade, sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas. Meu maior orgulho é ser mãe, sou mãe do Arthur e do João Pedro, 2 meninos, que já não são mais meninos, um que vai fazer 14 agora sábado, o outro já tem 21, já está alçando novos voos, né, Márcia? Já mora fora, mas assim, adoro ser mãe também, no meu tempo livre eu adoro estar com eles, dividir com eles a questão de estudo, do que eles gostam de fazer, andar de bicicleta com eles, subir montanha, porque eu acho que aqui em Friburgo o nosso clima favorece, as nossas paisagens favorecem, então a gente adora fazer caminhada, subir montanha, andar de bicicleta, é uma coisa que a gente faz muito por aqui. E adoro também o meu trabalho de estar à frente dessas instituições. E uma coisa interessante é que a minha família é toda de professores. E uma coisa que eu falava muito, eu quero ser qualquer coisa, mas professora não. E olha que coincidência, vim trabalhar no SESI e no Senai. E dirigir duas instituições que são fundamentalmente educacionais, né? Tanto o SESI e o Senai, e hoje não consigo me imaginar fazendo outra coisa, completamente apaixonada pela educação, tanto básica quanto educação profissional, são o meu dia a dia e o meu respiro. Vamos fazer uma coisa então, nós falamos no início da questão do desenvolvimento industrial de Friburgo. Aqui nós temos uma pauta e nós vamos dar uma furada aqui na Anne e na Ana Carolina e não vamos seguir inicialmente a pauta não, porque vamos fazer o seguinte, já vão ficar chateadas, a Anne está aqui olhando a gente, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar com relação a essa coisa da imigração alemã em Friburgo, para que a gente possa chegar nesse trabalho bonito que vocês fazem hoje, nessa representação muito bacana que hoje a Firjan tem nessa região e que você tem lá com aqueles garotos, a que ponto você chega, do orgulho que vocês têm, é invejável com relação à estrutura, os equipamentos que vocês têm aqui. Tá? Então, para a Márcia chegar e ter essa recondição agora, você ter lá um número que você daqui a pouco você vai dizer, dos alunos que você tem. Tá? Então, vamos falar um pouco dessa história. Eu queria que vocês passassem como é que acontece isso, né? Os alemães vêm para cá, quem começa e tal, os alemães vêm para cá e tal, e começa esse processo. Você bateu numa tecla muito importante. Fica à vontade para isso, tá? Cada uma traga um pouco de contribuição, tá? Você falou uma coisa muito importante para a indústria de Nova Friburgo, foram os alemães, né? Porque a gente sabe, como você falou, a colonização foi feita pelos suíços, mas quem trouxe o desenvolvimento econômico, industrial para Nova Friburgo foram os alemães, né? Montando as 4 grandes indústrias aqui, né? A Filó, a AGA, a IPU e a ARP, né? E se a gente vê a história do desenvolvimento industrial do mundo, a transformação, foi através da indústria têxtil, e aqui também foi através da indústria têxtil, né? Que a Filó era uma indústria têxtil, a IPU era uma indústria têxtil, a ARP indústria têxtil, só realmente a AGA que acabou indo para o lado do metal mecânico. E esse desenvolvimento dentro da indústria
fez com que esses alemães que trouxeram essas indústrias, trouxeram inclusive a companhia de eletricidade, que a gente tinha uma companhia de eletricidade de Nova Friburgo, porque a companhia de eletricidade foi fundada para que pudesse atender essas indústrias, porque não tinha, né, uma energia que pudesse manter aquele maquinário todo. Então, eles criaram a companhia de eletricidade. E aí, a partir daí, você vê, a AGA faz 87 anos, agora dia 1º de abril. E o nosso Senai Metalmecânico só faz explicando, 80 anos. que você explicasse a AGA, porque como nós não falamos somente para a sede da TV, quem é a AGA, o que foi a AGA, o que ela fazia, e o que ela já fez por importância? Muito fechadura, que iniciou com fechaduras, para Volkswagen, Volkswagen, né? Naval, fechadura, muita coisa naval, para a indústria naval, né? Então a AGA tinha esse trabalho muito importante, sempre teve esse trabalho com a indústria metalúrgica, né? Teve uma época que eles faziam uma parte de gás também, de alguns equipamentos para gás. Era o foco da indústria metalúrgica, era a AGA. E com a vinda da AGA, foi solicitada à época, Frederico Sichel, trazer. A AGA era do Hans Geisel. AGA significa Hans Geiser. Então é AGA, né? H-A-G-A. E aí, depois que o Frederico Sichel, que inclusive foi presidente da regional da Firjan aqui por algumas gestões, né, foi trazido para cá o Senai Metalmecânico. O Senai veio, inclusive, antes da Firjan. E o Senai Metalmecânico aqui, que fez 80 anos agora, ano passado, foi o responsável por esse desenvolvimento econômico dentro da indústria metalúrgica. Porque o crescimento e a formação dessa mão de obra, dessas pessoas que trabalham dentro da indústria metalúrgica, foi através do Senai. Porque se talvez não tivesse tido um Senai, talvez não tivesse tido esse desenvolvimento econômico. E a partir daí que se criou esse polo metalmecânico também em Nova Friburgo. Como aconteceu com a própria moda íntima, né? Porque tinha a Filó tinha só a parte de tecelagem e também a parte de confecções, porque a parte de tecelagem, de têxtil, começou primeiro. Depois, a Triunfo Internacional comprou a Filó para produzir as peças da Triunfo Internacional, que é alemã, dentro da Filó. Então, foi onde iniciou a moda íntima em Nova Friburgo, através da Triunfo Internacional dentro da Filó. A partir daí, né, uns anos mais à frente, né, que começou a ter as crises, né, da indústria e tudo mais, essa mão de obra que foi formada dentro da Filó, saíram, inclusive, com muitas pessoas foram pagas as suas rescisões, as suas coisas, com máquina de costura, e elas começaram a fazer aquilo... Década de 80, né, uma coisa nesse sentido, né? Acho que foi 80, foi daí para frente. E aí começaram a produzir essas peças em casa, porque elas tinham que se sustentar e começaram a produzir. E a partir daí que se criou esse polo de moda íntima tão grande que nós temos aqui. E uma coisa muito importante a citar, Rosel, graças às mulheres. Porque aquelas mulheres que trabalhavam na Filó, naquela época, e que tinham que muitas vezes ajudar a manter, elas levaram essa máquina para casa, começaram a trabalhar, a produzir, para ajudar a sustentar suas famílias. Então, desde aquela época, a mulher tinha esse papel fundamental nesse desenvolvimento econômico desse setor, como também na ajuda econômica para sustentar a sua família. Então, você vê que a história da indústria em Nova Friburgo é uma história muito bonita, é uma história grande, e que deu... E o que acontece hoje com o Senai? Né? O Senai, a partir desse Senai metalmecânico, foi criados outros Senais, outros cursos, para que pudesse fazer a formação dessa mão de obra para atender a esse mercado todo industrial. Eu acho que a gente tem um Senai aqui de grande... Ele é muito reconhecido dentro do Estado, né? E até no Brasil, porque a gente tem esse trabalho todo voltado para essa formação. Exatamente, que chega inicialmente para capacitar essa mão de obra para o polo metalmecânico e que logo em seguida começa a capacitar também para o polo de moda íntima. E a gente culmina em 2014 criando o Senai Espaço da Moda, que é uma escola dedicada ao polo de moda íntima. Você, por certo, quer dizer, com essa abordagem histórica que a Márcia traz, que isso na sua cabeça, isso vem lembranças, porque você fala que há quase, acho que 30 anos, né? 28 anos, 28 anos, quer dizer, você tem o DNA
né, de Senai, né, um DNA. E a Márcia também traz que o Senai ele é anterior à Firjan, em Friburgo e região. Então, quer dizer, a Firjan vem pós-Senai. A Firjan vem depois de um Senai consolidado. Sim. Vem depois de uma estrutura já de Nova Friburgo como polo. Então já vem depois de ver o seguinte: olha, eu tenho naquela região condições de chegar e já agora alimentar dentro de uma estrutura que já está consolidada. Como é que você vê essa... Só para complementar, nós estamos acho 46 anos da regional aqui, vamos fazer esse ano, 45 fizemos no ano passado, 46, quer dizer, dos 80, você vê, ainda ficaram aí 35 anos para começar a formar a regional. Então, o papel do Senai foi muito importante inicialmente para esse desenvolvimento. E principalmente porque o Senai vem com aquele olhar de capacitação, de formar mão de obra para a indústria, e quando vem metal mecânica inicialmente, metal mecânica. Depois torneiros, né? Isso. Torneiros, mecânicos, tudo para o polo de metal mecânico. Eu fiz uma escola, eu estudava na Anchieta e havia no ensino, que não era ensino médio, né? Era científico. Segundo grau, né? Era científico à época, né? Científico. Eu fiz pelo Anchieta, saíamos e tal, e era fantástico, né? Aquilo ali parecia que era um laboratório né? E veja bem, era para atender a AGA, porque inicialmente só tinha a AGA como indústria metalúrgica, né? Então era para atender esse público, esse setor da AGA, que depois que foi se ampliando para outras indústrias metalúrgicas. Isso. E quando vem a federação, já vem com um olhar mais cuidadoso em cima do empresário, para ter o apoio jurídico, o apoio e o olhar ao empresário, de cuidar do empresário e de todas as questões que a Firjan hoje auxilia o empresário na gestão, nos cursos, no apoio jurídico, na representatividade junto ao governo federal. Então a federação vem muito com esse olhar também, de ampliar a atuação. Mas vamos ainda lá atrás, porque vamos deixar para a gente contar a história do hoje, um pouquinho lá à frente, né? Para a gente poder ver, porque muitos que estão nos ouvindo e vendo, porque esse programa também hoje ele está no Spotify, tanto em vídeo, né, como somente em áudio, né? Aqui na TV é o único que está no Spotify. Então, que muitos que estão nos vendo e ouvindo têm uma memória, tá, com relação ao passado. Quer dizer, e talvez tenham passado pelo Senai ao tempo, e sejam da indústria metal mecânica, né? Então, e uma coisa interessante é que hoje nós falamos, está muito fácil hoje, com todo respeito, você fazer uma faculdade. Fácil, o que eu digo é o seguinte, que hoje você tem a oportunidade, né? Não é fácil para você, o acesso é mais fácil. Antigamente não havia. Né? Antigamente a oportunidade que você poderia chegar a ter era de ter quem sabe, ter um Senai à sua disposição. Então, queria que você falasse um pouco como é que era essa coisa que só tinha um Senai e só tinha para a parte metal mecânica em Friburgo. Tá? Isso, A tradição do Senai é a tradição do mão na massa, né? Então, assim, a gente já não tinha tantas oportunidades de faculdade aqui e o Senai capacitava para o mercado de trabalho. Tinha que ter escolaridade ou não? Não era exigido que tivesse escolaridade? Aí dependia muito do curso, né? Nos cursos de aprendizagem, por exemplo, não era muito diferente do que é hoje. Ele podia fazer concomitante, tá fazendo o ensino que hoje é o ensino médio, mas que antigamente era o científico, e está fazendo curso de aprendizagem, e a vantagem era que ele já saía do curso praticamente empregado dentro da indústria, porque ele já saía capacitado para aquela necessidade da indústria. Os cursos do Senai, eles eram moldados de acordo com a necessidade da indústria. Então, a gente montava o curso de acordo com o que a indústria precisava, e quando ele saía do Senai, ele estava pronto para atuar.
Então, esse era um diferencial. E como é até hoje, né? A gente vê muito alunos nossos que hoje vão para a área de engenharia, eles chegam dentro da faculdade com diferencial porque eles sabem fazer. Eles colocam a mão na massa, né? Então, eles conseguem executar, coisa que a gente às vezes não aprende na faculdade. Tatiana e Márcia acho que passou por isso, e nós estudamos em algum período, nós estudamos juntos, tivemos a oportunidade de, por pouco tempo, mas pelo menos no mesmo colégio, e nos mesmos colégios, mas aí teve uma reforma do ensino em 72, coisa nesse sentido, que, quer dizer, foi uma reforma no papel, que, com todo respeito, eu tenho aí minhas dúvidas com relação, acho que, às vezes você faz aquelas reformas, né, são de decretos e tal, de papel, de leis, mas elas vêm de cima para baixo e elas acabam que elas não acontecem. Então, eu fiz 2 cursos, eu fiz em 2 momentos. Eu fiz num colégio, eu fiz essa do Senai, que foi interessante e tal, me abriu a cabeça em algumas coisas, né? E fiz outra no outro colégio, que foi lá no Mercês, que foi a coisa mais de análise clínicas, né? Que foi de laboratório e tal, de outro laboratório, tá? Então, mas eu vi que, ao tempo, aquilo ali, para muitos da minha geração, aquilo ali se esvaiu, tá? E não sei se quanto aquilo impactou na vida das pessoas, que possa ter transformado e possa ter os alunos, meus colegas, mudado de vida e ter impactado para que eles pudessem ter, aí aquilo possa ter influenciado num fator decisório na vida deles, tá? Então, eu queria que vocês também comentassem a respeito disso. Como é que vocês verificaram se houve ao tempo, e você, é claro que você era menina, nem era nascida, você nem era nascida naquele tempo. Mas como é que vocês verificaram isso? Que às vezes a gente impõe certa situação às pessoas, né, em fases da vida, e às vezes as coisas não acontecem, né? Eu acho que a oportunidade, por exemplo, do Senai, foi a oportunidade justamente do que a Tatiana falou, da mão na massa. Então, o jovem que poderia ir para ali, né, porque eram homens, aqueles rapazes que poderiam ir, porque foi uma época até que os homens tinham que trabalhar, né, e as mulheres ficavam mais dentro de casa, talvez. Então, os homens iam mais para aquele Senai. É a oportunidade dali você estar já saindo, é o que ela falou, já com emprego garantido, com uma coisa certa. Então, eu acho que eu acredito, né, Rosa, que quem se envolvia com aquilo e gostava, se dedicava, quantos daqueles hoje não são donos de empresa? São donos de alguma metalúrgica, entendeu? Que fizeram o Senai. O Francisco Faria fez Senai. É um dos alunos do Senai e montou a Stan. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, a oportunidade de você sair, diferente da gente, que fez um científico e que foi procurar uma carreira, talvez, né? Eu, na época, eu queria ter feito medicina. Fiz vestibular para medicina, acabei não passando no primeiro ano no Brasil, eu tinha 17 anos, terminei o segundo grau, que era segundo. Eu, inclusive, eu estava nas Mercês, fui para Anchieta, porque não tinha científico, Mercês só tinha normal. Quando eu fui para Anchieta no segundo ano, porque eu precisava fazer científico para prestar 6 Grand Prix para passar para medicina. Lógico que eu não passei logo no primeiro ano, medicina é complicado. Comecei a trabalhar com meu pai na gráfica com 17 anos e falei assim, então, vou fazer faculdade. Eu sou da segunda turma da Cândido Mendes de Administração. Comecei a fazer administração hoje. Mas aí, o que eu estou querendo dizer? Você acha que você tem que seguir aquela carreira e vai seguindo. Eu acho que dentro do Senai, com a mão na massa, você tem mais oportunidade de ver se é aquilo que você quer ou não e já sair dali com uma formação mais... porque mesmo na faculdade a gente não sai com essa formação pronta, né, da mão na massa, você aprende muita teoria. Dentro do Senai, não, você aprende praticando e fazendo. Então, eu acho que a diferença está aí. Isso que a Márcia falou é muito interessante, porque a gente vê, sim, hoje muitos donos de indústria, principalmente da área de metal mecânica e de confecção, que hoje são donos das indústrias e que foram alunos do Senai. O próprio Gustavo, do Sindvest, que esteve aqui, ele foi aluno do Senai C-Ticket. Então, assim, se formam dentro do Senai e abriam seu próprio negócio, desenvolviam e mandavam os colaboradores se formarem também no Senai. Eu vou trazer aqui algumas, agora eu vou voltar um pouquinho, eu saí totalmente para a gente poder fazer essa coisa histórica que vocês fizeram e tal, essa coisa, e vou trazer aqui algumas... um certo roteiro, e queria que vocês fossem comentando, né? A indústria, como conhecemos, teve o seu início na Inglaterra no século XVIII, com destaque para o ramo têxtil, né? Vocês falaram aqui, movida pela energia a vapor. Essa revolução logo se envolveu pelo mundo, modificando a forma como produzimos bens e influenciando diretamente o desenvolvimento econômico e social dos países.
A primeira revolução industrial marcou o surgimento das primeiras fábricas, impulsionadas por tecnologias, maquinárias, que substituíram o trabalho manual. O setor têxtil foi o pioneiro nesse processo, com máquinas de fiar e tecer que revolucionaram a produção em larga escala. Isso a Márcia falou inicialmente. Mas foi na segunda Revolução Industrial, a partir de 1870, que testemunhamos verdadeiras transformações na indústria, com a introdução de novas fontes de energia, né? Também falamos já aqui, com a eletricidade, o petróleo, né? E a criação da linha de montagem, né? A montagem fordista, né? A produção. O mundo industrial entrou em uma nova era de diversidade produtiva e de eficiência. Não podemos esquecer a terceira Revolução Industrial, que começou nos anos 1950, com a introdução da informática, marcamos o início da era digital. E a revolução não apenas transformou os processos industriais, mas também redefiniu as revoluções sociais e econômicas. Eu fiz aqui essa leitura para que a gente encerrasse esse período e para que a gente entrasse mais nesse momento mais contemporâneo, tá? Que vocês fizessem aí um fechamento, né? Não de portas, mas que a gente pudesse fazer e também não rupturas com relação a esse passado, mas que vocês pudessem fazer uma análise. E estamos falando de Senai, e a Márcia também, que trabalha com equipamentos e que tem na Alemanha, por exemplo, o que significa de material de ponta, equipamento de ponta, o que significa na indústria gráfica, a Alemanha como uma referência, né? Certeza que eu tenho minha nora agora, que vai fazer, eles vão morar agora, Márcia, o Pedro e a Roberta vão para, agora em maio, ela vai fazer um mestrado em Berlim, porque lá é a referência em design gráfico, e na empresa deles, ela está nessa área. E como ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, eles vão para lá e é onde a referência mundial na parte de... Então, eu queria que vocês fizessem essa análise para que a gente pudesse entrar na indústria 5.0 em seguida. Tá? Então, a gente fizesse... o que a gente pode, então, falar para a gente pudesse entrar nessa parte mais contemporânea? Márcia, você que vem trabalhando com a indústria... A indústria gráfica, então, foi uma revolução muito grande, né? Porque você vê que antigamente, né, na época do meu papai começou a gráfica, a tipografia, ele começou a tipografia porque meu avô tinha um foto, né, um fotógrafo até mais antigo, Luiz Caristiato, e através do foto ele tinha uma tipografia atrás, que ele comprou aquela tipografia para fazer o espaço para tudo as fotos. E era tudo montado com tipo, né, Rosa? Era aquele tipo que você lia ao contrário, batia, via que você tinha que mudar alguma letra. Você imagina editar um livro assim, você imagina a Bíblia editada em tipografia, que é o que foi, né? Então, essa revolução dentro da indústria gráfica foi muito grande, porque a partir de 1970, 1960 e pouco 70, começaram a desenvolver a offset. Então, saía da tipografia para offset. Offset é um processo indireto de impressão. Enquanto a tipografia você tinha que bater o tipo ao contrário, em gráfica você imprimia uma chapa, a chapa batia na borracha, a borracha passava para o papel. Então, é a impressão indireta. Processo de impressão indireta, que a tipografia era direta. E aquilo dali cada vez mais foi desenvolvendo. Antigamente a gente tinha que mandar fazer um fotolito fora para poder fazer a impressão. E fazia-se fora, você não tinha uma máquina para fazer fotolito. Hoje eu tenho um CTP, que você pega no computador, transfere a imagem para o CTP, grava a chapa e vai para a máquina, entendeu? Hoje já existem processos todos computadorizados, que você faz o acerto de cor, acerto de máquina, tudo computadorizados. Então, assim, essa revolução, essa modernização industrial dentro da indústria gráfica foi muito grande, né? E uma coisa que a gente percebe dentro, vamos dizer assim, dentro da Firjan e dentro do Senai, é que essa preocupação da Firjan, do Senai, com essa indústria, né, 4.0, 5.0, que a gente vai falar até mais à frente, porque o Senai sempre está vendo à frente, está vendo o que ele pode trazer de melhor
para melhorar a qualidade dessa produção dentro das indústrias. Então, essa evolução, essa revolução e essa evolução aconteceu dentro do Senai também, porque tudo que tinha de mais moderno, a gente aqui em Friburgo, a gente não tem o Senai gráfico, né? Mas a gente tem um Senai gráfico na Tijuca muito bem montado, com todas as... Você falou da Alemanha, tem máquinas da Heidelberg, tem máquinas de tudo quanto é tipo lá, para poder você botar. A única dificuldade que nós temos, como é isso na Tijuca, você mandar um funcionário para a Tijuca fazer o curso, que é mais problemático. Isso aí mais à frente a gente vai estar resolvendo, né, Tatiana? Isso. Nós temos 5 bases territoriais de sindicato aqui em Friburgo, que é a metal mecânica, é a construção civil, é a têxtil, a gráfica e panificação. E todas elas têm a capacitação profissional. Então, dentro do Senai, se busca justamente essa inovação, tecnologia, para poder estar buscando essa melhoria na qualidade da produção. Eu acho que a principal diferenciação, né, o boom que traz a gente para a indústria 5.0 é que antes era tudo muito repetitivo, eram tempos e movimentos repetitivos, pouca diferenciação de produtos, então eram produtos muito parecidos e às vezes as indústrias ganhavam no tempo de produção e no volume produzido, né? E quando vem a indústria 0.0 depois do período da Revolução Industrial, você começa a ganhar na diferenciação do produto que você produz, quando você começa a trazer produtos diferentes e na qualidade do que você produz. Então, a gente fala de produtos diferenciados, a gente fala de novos modelos, de novas tendências, de tecnologia agregada ao produto, e aí eu acho novos materiais. Mas e custo. É importante que a gente fale, que hoje parece que a gente fala com uma certa facilidade. Como se naquela época tivesse sido simples. Tivesse sido simples. Então, eu gostaria que vocês passassem, porque quem está nos vendo e ouvindo, tá, é importante que se fale, porque nós vencemos com colocação, eu gosto dessa palavra energia. Eu queria que você passasse isso. Tá bacana o que vocês estão falando, mas eu queria que você passasse o seguinte, esse suor, como é que foi isso? Tá? Que acho que vai por aí, mas coloca isso. Eu acho que o próprio nome diz, né? Porque exatamente. Foi uma revolução industrial. Exatamente, isso. E que vem muito da necessidade de se adaptar e se adequar ao que vem de internacional, de externo e de necessidade de competitividade. Porque você começa a perder para o mercado internacional, vem a globalização, e você começa a perder espaço e a necessidade de se adequar. Uma evolução, né? Uma evolução, a estética, né? Eu ganho de estética. E a gente sabe que muitas empresas quebraram nesse período, principalmente no período de globalização, e que a gente, como um país de terceiro mundo, a gente não conseguiu avançar na mesma velocidade que países de primeiro mundo. A gente teve muitas empresas que fecharam as portas, que não conseguiram se adaptar. A gente vê aqui dentro da cidade mesmo, né? A gente aqui está dentro de uma ARP, que era uma indústria têxtil enorme, que se produzia rendas e bordados, e que justamente foi entre 2010, mais ou menos, quando estava completando seus 103 anos, decidiram fechar, justamente por conta da competitividade, porque a China entrou, foi na época que a China estava entrando com preço muito baixo, custo muito baixo, e não compensava mais você ter equipamentos, maquinários muito antigos, né, porque eram maquinários que já tinham se construído aquilo tudo. Para você renovar um quadro desse é muito difícil, com essa competitividade que a venda caiu muito, o produto não era valorizado, porque era um produto artesanal até, né? Porque era um produto bonito, bacana. As rendas daqui eram feitos de vestidos de noiva das grandes famílias fora daqui, e aqueles costureiros de alta costura usavam essas rendas que eram produzidas aqui em Friburgo, entendeu? Então, assim, mas com o tempo, é o que a gente está falando aqui, você vai perdendo essa coisa, agilidade, você até para você renovar seu maquinário, renovar tudo, é muito difícil. Então, nós tivemos esse problema, como teve a Ipu também. Então, assim, a própria Filó, que acabou se transformando, ficou com a Triunfo Internacional, de uns anos para cá foi vendida até para Valizer, hoje não é mais. Ela ainda tem a linha Triunfo Internacional, mas ela não é mais da Triunfo exclusivamente, é Valizer. Então, assim, você vê que as coisas, as grandes indústrias mesmo, elas desapareceram, elas foram engolidas por justamente essas menores que já começaram com um ritmo diferenciado, com a produção mais
ágil, com maquinário mais eficiente, menor, entendeu? Então, é por aí. Mas eu queria trazer para vocês que estão trazendo e vocês que estão fazendo a pauta. Quer dizer, com a fala de vocês estão trazendo uma pauta que acho que vale a pena. Quer dizer, quando você fala que várias empresas sucumbiram, ou seja, foram entrando em estágio pré-falimentar e tal, a gente fala do seguinte, a gente fala na baixa competitividade. Okay? E às vezes a gente traz sempre essa coisa, a China entrou e a gente perdeu para a China. Então a gente chama de baixa competitividade. A baixa competitividade vamos, como a gente fala em sala de aula, né, com o aluno, vamos melhorar a fala, né, como ela fala assim, você esteve lá comigo e você foi padrinho na nossa formatura, para que esse nosso ouvinte e telespectador, ele entenda melhor. Mas o que houve com relação a essa baixa competitividade? Vamos trazer algo. Eu tenho um amigo, né, o Marco Ecker, né, filho do Carlinhos Santos, e ele fala o seguinte, eu fui com meu pai para a China e a gente verificou lá o seguinte, uma máquina que aqui a gente comprava às vezes por $70 mil, chegava lá, o chinês estava fazendo às vezes por $7 mil aquela máquina. E fazia a mesma cópia daquela máquina, né? Mas só para trazer uma coisa nesse sentido. Então, era valores, era investimento, coisa nesse sentido. Mas o que você que trabalha lá com isso, e você que tem essa liderança, o que é a baixa competitividade? Mas não era só isso. Quando eles foram para a China, que viram que o custo da máquina Joias também, tinha também a questão profissional do trabalho, o trabalho escravo, porque a mão de obra barata, as pessoas trabalhavam no chão. Você hoje tem uma exigência de toda, né, de norma, de NRs e tudo mais, lá não tem essa legislação. Então, o custo deles é muito mais barato, o custo lá. Por isso que a competitividade se perde, porque o que nós temos muito? Nosso custo de funcionário é muito alto, trabalhista. Nosso custo de impostos, encargos são muito altos. O custo do Brasil é muito alto. Então, assim, inviabiliza se trazer, como nós também temos aqui uma grande empresa aqui na nossa cidade, que compra, às vezes, uma máquina internacional, traz da Itália, mas chega aqui e não tem como operar. Por quê? Porque nós não temos aqui a qualificação e você tem que trazer, então, profissionais de fora ou então super qualificar. Mas só para a gente voltar àquela questão, essa baixa competitividade nossa inviabiliza a empresa ou o que é? Ou a baixa qualificação do nosso profissional, ou o que é isso tudo? É questão de adequação. As empresas, você tem que se adequar àquele momento, aquela mudança e aquela revolução industrial, porque é uma modernização, é um novo momento. Então, ou você se moderniza e entra e reduz até custos, Roosevelt, até material, porque existem empresas que só pode usar aquele material de primeira, aquilo mais caro, aí aquilo fica um custo que não é, às vezes, a oferta do mercado. Às vezes você precisa reduzir um pouco aquela matéria-prima ou alguma coisa desse sentido para você poder estar competitivo no mercado. A gente vê isso muito, inclusive, na moda íntima, entendeu? Tatiana está doida para falar aí. Tatiana está ali agitada, está aqui na ponta da língua. Não tem muito como a gente competir com a China tentando produzir a mesma coisa que eles com o mesmo custo deles. A gente não vai conseguir. Eu acho que a gente está aprendendo agora que a gente consegue competir com a China se a gente produzir peças diferentes, com uma qualidade superior, com materiais que eles não produzem. Então, eu acho que agora a gente está conseguindo fazer essa virada de chave e voltar a ser competitivo perante os produtos da China, porque a gente está aprendendo a ser diferente. Entregando mais qualidade, porque não é só preço. A gente está falando de qualidade, a gente está falando de material, a gente está falando de tecnologia embarcada nos produtos, e isso a China não tem, porque eles fazem produção em larga escala. Mas isso é importante ser citado, porque muita gente fala assim, não, Friburgo é cidade da capital da moda, como você fala, e acha que é sacoleiro, que é isso, que é aquilo. Não, nós temos produtos de qualidade, nós somos lançamentos de moda, a gente tem que tecnologia, tendências, inovações, produtos de qualidade, produtos de qualidade, é o que você falou, o Gustavo aqui atende Animale, Farm, não sei o quê, que é um mercado super
né, conhecido e atendido aqui por a gente. Quer dizer, você tem qualidade, você tem produção, você tem coisa de qualidade que não tem competitividade com a China. Custo entendeu? China. Não é com custo da China. Agora, o produtinho, sim, que aí você não consegue. Mas o produto de qualidade, como a gente tem feito aqui, não tem. Nós falamos isso e claro que o empresário ele bate muito nessa questão. Quer dizer, o custo Brasil, nós falamos aqui, é muito elevado. Ele inviabiliza a colocação, às vezes, do produto lá fora, ele inviabiliza, às vezes... Aí tem aquela coisa da contramão, né? Que às vezes se coloca, mas o empresário não quer reduzir, né, o lucro dele, a participação dele, que é uma coisa que lá na frente nós vamos entrar, que não é isso o objeto nesse instante. O que a gente quer dizer é o seguinte, como é que está a indústria nossa nesse momento e que nós vamos falar. Eu queria entrar, então, nessa parte da indústria 5.0, então nós fizemos essa chamada disruptura aqui, para nós entrarmos exatamente nisso aqui agora. Vamos lá. Então, indústria 5.0. A indústria 5.0 trata de adicionar o toque humano às inovações, que a indústria 4.0 trouxe à tona. Automação e eficiência. Não se trata apenas de tecnologia, mas do trabalho em conjunto entre humanos e robôs. Essa nova revolução marca o próximo passo, a integração humano-robótica na gestão industrial, de modo que os sistemas inteligentes tenham aquele toque humano que sempre se fala. E se dá por falta em muitos processos automatizados. O paradigma industrial não somente abraça a digitalização das coisas, mas se aprofunda no potencial robótico, nas capacidades de inteligência artificial e na simbiose disso tudo com o fator humano. Indústrias mundiais no metaverso. Um número crescente de empresas industriais nos Estados Unidos está mudando o seu foco para o metaverso industrial, para enfrentar desafios complexos ao longo do ciclo de produção, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Num relatório publicado em 12 de março, destacou que 92% dos executivos da indústria transformadora dos Estados Unidos estão a explorar várias formas de implementar o metaverso nas suas próprias empresas. O que a gente falou aqui agora com a indústria 5.0, eu acho que vocês iniciaram aqui exatamente com relação a essa coisa da gente dar, essa coisa do toque humano, do diferencial, e que eu acho que o Brasil tem muito disso. Eu queria que vocês já entrassem agora, porque nós estamos já faltando quase 15 minutos para nós terminarmos um programa, que aí eu acho que vale já a gente entrar nessa questão da capacitação, treinamento e qualificação do profissional, que aí o Senai faz muito bem e é isso que chama a atenção do trabalho da nossa regional aqui em Nova Friburgo. Na medida que, e uma coisa que eu falo, nós não precisamos o Brasil teve esse boom e essa febre que ainda temos, que para você ter ascensão social você tem que ter faculdade, você tem que ter curso superior. E às vezes as pessoas têm a necessidade de abrir mão de um bom curso técnico para que você possa fazer. E aí você chega, às vezes faz uma faculdade, obviamente eu não estou falando, eu tive por 19 anos à frente de um campus universitário, né? Então não falo contra, eu falo até a favor. Mas a gente tem essa coisa no Brasil da coisa da ascensão social. A ascensão social, às vezes, a gente tem que ter um telefone de marca para a gente ter ascensão social. A gente tem que ter um carro para a gente ter ascensão social. A gente tem que ter um diploma de nível superior para a gente ter ascensão social. Mas, às vezes, você tem um diploma de nível superior, mas você não consegue empregabilidade. Então, você tem que voltar um pouquinho. Como é que eu faço para ter empregabilidade? Eu tenho que ir lá para o Senai. Aí, como é que eu faço para ter lá no Senai? Eu não consigo entrar. Aí eu preciso ter uma carta de referência para entrar no Senai. Aí quem me dá a carta de referência? Né? Então, essas coisas, eu queria que vocês então entrassem nessa questão agora. Por favor, meninas. Eu só vou iniciar aqui, mas vou passar até para a Tatiana, porque ela está mais por dentro. Como eu te falei no início, a gente está sempre preocupado nessa questão de inovação, tecnologia, o que aparece de mais novo, de melhor, para poder realmente ajudar a indústria.
E a gente tem cursos agora, a gente está qualificando justamente esses jovens, Roosevelt, para isso, para esse momento. Então, a gente está até com a questão da robótica, mas a gente foi, a Senai foi até premiado, que eu gostaria que até a Tatiana falasse, porque tem os jovens que fazem o curso de robótica, que fazem já robôs, já fazem o estudo. Eu vou passar para a Tatiana para ela falar, porque isso daí é importante citar, que isso é voltado para que esse jovem já saia preparado para chegar numa indústria, já fazer e criar projetos dentro daquela indústria, você está entendendo? Então, isso daí já é a indústria 5.0, que, na verdade, você tem que pegar o humano com o robô, para poder o tecnológico, para você poder unir as duas questões e poder atuar de uma forma diferenciada, com excelência naquele setor, você está entendendo? E esse curso é o que a gente agora está tendo lá. Agora não, além de outros, né? A gente também está tendo Só queria que, antes de você começar a falar, que você fale o seguinte, o que é o Senai? O Senai é uma escola técnica, fala assim, é uma escola do primeiro segmento, do segundo segmento, de segundo, tal, o que é? E aquelas cores que o pessoal anda pela rua, porque a gente laranja, tem azul, verde, entenda bem, a gente dentro da FIA, a gente tem o Senai e o SESI. O SESI tem uma atuação e o Senai básica. Tem outra atuação que a Tatiana pode falar melhor. Primeiro entra, depois você discorre para a gente. E num determinado momento eles estão muito juntos. Então, quando a gente fala assim de indústria 5.0, a automatização da indústria 4.0 e o toque humano da indústria 5.0. Exatamente o que está aqui. Que é exatamente a criatividade. É o que faltava para a indústria 4.0, é aquele toque de criatividade, de diferencial competitivo, como a gente falou, que hoje a China não tem, é o que a gente traz para a indústria 5.0. É o toque humano, é a criatividade, é o diferencial competitivo. Então, é a indústria 5.0. E o Senai forma para a indústria, é uma escola de ensino profissionalizante. E formando para a indústria, a gente tem a metodologia STEAM, e que a gente não começa no Senai, a gente começa no SESI, na educação básica. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, os nossos alunos eles têm contato com a robótica. Então, eles começam a trabalhar com construção de robôs de Lego, a programação, então eles constroem, programam os robôs, eles vão para torneios de robótica. A gente hoje aqui em Friburgo tem 2 equipes de robótica, a Tucanos e a Titãs da Serra. A Titãs da Serra são robôs de primeiro nível, então são robôs construídos por Lego, e eles fazem os robôs, eles fazem a programação dos robôs, que eles precisam ir para uma mesa e cumprir determinados desafios, e junto disso, assim, o torneio da robótica é o último passo que eles fazem, mas eles precisam fazer ao longo do ano ações sociais, ações de disseminação da robótica, porque eles têm que apresentar a robótica para a comunidade, trazer outras pessoas para conhecerem, porque nisso eles estão trazendo mais pessoas para conseguirem capacitar para a indústria. Esse é o objetivo principal. E quando eles chegam no ensino médio, eles fazem educação básica no SESI, e concomitante eles fazem um curso técnico no Senai. Então, quando eles terminam o ensino médio, eles também têm uma formação técnica, que pode ser em desenvolvimento de sistemas, em mecatrônica, em automação ou em moda, que agora a gente também tem o curso técnico de vestuário. Então, eles terminam o ensino médio e, nesse mesmo momento, eles estão aptos a ingressar no mercado de trabalho com uma formação técnica. E como é que a robótica ajuda nesse sentido, né? Os torneios de robótica. Eles constroem esse robô, eles vão para esses torneios e eles têm desafios. E a gente tem empresas aqui que apoiam as nossas equipes, a Stan, a Altec, e eles vão para dentro dessas indústrias, eles trocam com os engenheiros dessas indústrias. Então, assim, eles já têm todo o convívio da indústria para trocar com esses engenheiros na construção desse robô e na programação desse robô. E eles assim, nos torneios, eles lidam com desafios ali. Às vezes o robô quebra numa partida, eles têm que negociar nas alianças quem faz o quê. Então, assim, eles já saem muito prontos para lidar com os desafios do dia a dia, com situações, problemas que eles podem... com situações, problemas que eles podem encarar dentro de uma indústria, assim, muito mais
prontos do que só com aquela vivência de sala de aula. Para você ver a importância do Senai hoje na vida da indústria. Porque esses jovens, esses que estão lá fazendo curso, além da capacitação, porque além disso a gente tem as capacitações que são solicitadas pelas indústrias. Então a gente precisa de alguma capacitação em alguma área, é criado aqueles cursos para isso, né? Mas você vê, para você dar já pegar esses jovens e já poder levar para esse mercado, já entrar dentro de uma indústria dessa com toda a capacitação, toda a capacidade de estar buscando novos projetos, novas coisas para a indústria, é muito importante, entendeu, Rosa? Então, assim, o importante a gente citar da importância do Senai para o desenvolvimento de uma indústria da economia da cidade. Eu só vou falar para você uma coisa muito importante. Friburgo, a gente vai dar tempo de falar tudo, mas Friburgo, hoje eu falo que a Friburgo representa em torno de 30 mil colaboradores dentro da indústria. Tá? 30 mil colaboradores, você pensar em uma família, são mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é metade da população da cidade. Que depende, que gera dentro da cidade, no comércio, na indústria, porque tem uma indústria, no comércio, nos serviços, porque tem uma indústria forte, você está entendendo? Então, e essa indústria é forte porque nós tivemos um Senai que veio desde de 80 anos atrás até hoje, trabalhando para essa capacitação, que é o que eu te falei, não é só, a gente fala muito em metal mecânico, a gente tem o Senai da moda, mas a gente tem os cursos de qualificação profissional, tanto para a indústria de construção civil, como para panificação, como para gráfico. Então, assim, é importante a gente citar isso, né? Porque essa capacitação é o que traz esse desenvolvimento para essa indústria. O Senai hoje entrega em torno de 5 mil alunos para as indústrias da cidade por ano, entre Senai Centro e Senai Moda. Olha só que número. 5 mil. 5 mil alunos capacitados todos os anos para as indústrias. Quando você fala capacitados... Formados em algum curso, né? de capacitação, seja de qualificação, seja de aprendizagem ou curso técnico. E na escola regular, quantos alunos você tem? Na escola, em torno de 500 alunos. 500 alunos. Isso. Isso, quando a gente fala em escola regular, significa... De 1º ao 9º ano e também no ensino médio. O nosso ensino médio, o NEM, a gente também tem em torno de 500 alunos e hoje a gente roda com 3 cursos técnicos, né? O de vestuário, o de desenvolvimento de sistemas e de mecatrônica. Quer dizer, então, no ensino médio, você tem quantos alunos hoje? Em torno de 500 também. São 9 turmas, né? 3 de primeiro, 3 de segundo. E outra coisa também que o SESI, que o Senai faz, eles fizeram um curso preparatório para esses jovens para o Enem. Para o Enem. Para o Enem. Quantos Na verdade, isso já faz parte da grade, né? Além deles fazerem o ensino médio, eles fazem também o ensino técnico e no último ano eles têm preparatório para o Enem e algumas oficinas. A gente teve 23 alunos aprovados em faculdades públicas. A gente teve 69 alunos formados no 3º ano, no último ano, e 23 deles passaram para faculdades públicas. E praticamente, em sua totalidade, nas áreas de engenharia, TI e sistemas. Eu acho que o que é importante a gente destacar, que foi, nós não vamos, como a Márcia falou, ter condições da gente poder avançar com relação a números, mas algumas coisas nós vamos trazer aqui nesse final de alguns dados, né? A indústria na região Centro-Norte, a região é composta por 12 municípios aqui do estado do Rio, cerca de 404 mil habitantes, né? Nós temos na região. Em 2020, com dados de PIB, né, de 11 bilhões, corresponde a 1,5% do PIB do estado, né? Mas acho que o que é importante aqui a gente destacar é que nós temos um poder de representação, não somente no estado, mas nacional, de muita força, de muita expressão. Nós temos um PIB que não é tão expressivo, né? Talvez até dentro do estado, mas nós temos um olhar e um farol de tamanha expressão, e isso se deve à nossa alta qualificação, à nossa alta capacitação. E essa alta capacitação, qualificação, se deve ao alto treinamento
que a gente, ao longo dos últimos tempos, nós temos tido aqui. Por força de quê? Desse olhar que a representação, né, através da indústria e na força da liderança da federação, tem tido para com a região, né, através da Firjan, por certo, e através da Força Nacional, né, do Serviço, né, do Senai. Então, isso eu acho que é expressivo. Aqui a gente não tem que fazer essa... E, Rúzio, só uma colocação, vou falar rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. Uma coisa importante aqui na nossa região. No Brasil, 24% de mulheres estão dentro da indústria. Em Nova Friburgo são 47%, é quase o dobro, justamente por causa dessa indústria de moda íntima. Tanto como gestoras, como participa de toda a produção até o final, entendeu? Então, isso daí é um dado importantíssimo para a questão das mulheres. Eu estou falando isso porque, como eu sou vice-presidente do Conselho da Mulher, a gente tem que puxar um pouquinho essa sardinha para esse lado, né? Então, essa questão é de grande relevância aqui para a nossa região, porque a gente não tem a questão do desemprego da mulher, porque a gente tem uma mão de obra qualificada e tem esse mercado que atende a essas mulheres. Então, enquanto no Brasil nós temos 24% de mulheres dentro da indústria, dentro do Brasil, dentro da região, nós temos quase 47% de mulheres. Você antecipou aqui, então são 8 mil mulheres 8 mil. Aqui no setor da indústria em Nova Friburgo e 46,6% do total das mulheres trabalhadoras. Isso. Desse número, cerca de 80% são no setor do vestuário e acessórios. E isso, a gente diz, eu tive aqui então com o presidente do Sindivest aqui, e que nos contrariou quando nós, em Nova Friburgo, ao longo dos últimos 20 anos, nós sempre falamos que de cada 100 mulheres no país, 25 mulheres, sem saber, em todas as localidades no país, média, né, 25 mulheres usavam lingerie de Nova Friburgo. Tá? E ele nos contrariou dizendo que esse número não é mais esse. Nós ficamos aqui, poxa, contrariou, nós estamos falando uma coisa que não é verdadeira e tal, nós estamos colocando números que não... E ele disse o seguinte: não, Rosio, você está errado para baixo. Esse número hoje, você pode colocar o seguinte, você que está nos vendo e ouvindo aqui, de cada 100 mulheres no Brasil, 36 mulheres usam lingerie de Nova Friburgo. Tá? Então é o seguinte, mas quem vem a Friburgo, você que está nos vendo e ouvindo aqui, eu quero dizer para você o seguinte: você que vinha a Friburgo, que tem vindo a Nova Friburgo, e você, meu amigo, que às vezes deixa de vir a Friburgo para permitir que sua mulher venha sozinha, porque não tem programa para você fazer em Friburgo, porque sua mulher vem só para comprar calcinha e sutiã em Friburgo, vou dizer para você, você está perdendo. Sabe por quê? Porque Friburgo não é mais só a cidade da calcinha e sutiã. Friburgo é a cidade da moda praia, Friburgo é a cidade da moda fitness, Friburgo é a cidade da moda noite, Friburgo é a cidade da modinha. Tá? Então, hoje, nós somos também a cidade da lingerie. Então, venha para cá, que você não vai ficar mais só esperando, tomando uma cervejinha. Também pode vir para cá, Friburgo também. Nós temos um polo gastronômico, polo cervejeiro também. Nós temos a festa do Morango, a festa do chocolate, chocolataria, nós temos muita coisa. E também somos essa cidade que essas duas meninas tiveram oportunidade aqui por quase uma hora falar, que como é bonito. Né? Nós, ao longo aqui de mais de 100 anos, nesse processo de desenvolvimento aqui industrial, nós tivemos a capacidade de sermos uma cidade invejável e que os alemães vieram para cá há quase 200 anos e nesse processo que a partir do dia 3 você também vai poder vir para cá para poder festejar. Queria agradecer a você, Márcia Garestiato, nessa representação que você tem aqui, nessa disponibilidade que você tem colocado aqui para Friburgo, para a região, você nesse trabalho voluntário que você tem, e até uma próxima oportunidade. Márcia, por favor. Obrigada, Rúzio. Eu quero agradecer a você, a TV Zoom, a oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco da indústria. O tempo é até curto para tudo que a gente pode falar, né? A gente tem muita coisa para ser falada, mas foi uma oportunidade de a gente apresentar essa pujante indústria que nós temos aqui e o trabalho que a Firjan, SESI, Senai faz preocupado justamente com esse desenvolvimento dessa cidade, desse setor, né? Então, é uma oportunidade única de a gente estar aqui apresentando. Muito obrigada a você. Obrigado, Tatiana. Até uma próxima oportunidade. Foi muito bom ter. Nem doeu.
Não. Não, foi um prazer estar aqui. Respondendo a sua pergunta, não precisa de carta para estudar no Senai, a gente tem vários cursos lá à disposição, é só procurar lá o nosso balcão de atendimento. Uma coisa super importante, o nosso ensino médio, articulado com o Senai, com o curso técnico do Senai, ele é gratuito. Então, quem quiser se inscrever através de edital, sempre no final do ano, por volta de setembro, outubro, a gente solta esse edital. E aí a prioridade é sempre para filhos de funcionários da indústria de entrada, né? Prioridade de entrada, mas ele é gratuito. Então, a criança ela tem a oportunidade de fazer o ensino médio com a gente e também o curso técnico do Senai. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Estouramos aí 2 minutinhos. Salvador nem Rafael vão ficar aborrecidos com a gente, mas foi por uma excelente causa. Até semana que vem, se Deus quiser, com um próximo tema super relevante. Obrigado e até lá.